No início deste ano, mais precisamente no culto de passagem de ano, nós recebemos uma palavra da parte de Deus de que este ano seria o ano da esperança. E o Senhor tem nos falado a respeito de transformar expectativas em esperança. Não uma esperança desejo, mas uma esperança viva. Uma esperança que não será frustrada, uma esperança que vai se concretizar. E dentre, meus amados irmãos, várias instruções que o Senhor nos tem dado para que nós tenhamos capacidade para viabilizar essas mudanças, uma delas diz respeito ao preparo do coração. No domingo passado, nós já falamos a esse respeito e hoje nós gostaríamos de voltar a esse tema, porque verdadeiramente o Espírito Santo está investindo para que nós nos tornemos aptos para as grandes obras, as boas obras que Deus realizará por nosso intermédio, realizará em nossas vidas. O tema desta mensagem é o preparo do coração. E nós vamos ler no livro do profeta Jeremias, capítulo 4, nós vamos ler os versículos 3 e 4, que diz assim: Assim diz o Senhor ao povo de Judá e de Jerusalém: lavrem seus campos não arados e não semeie entre espinhos. Purifiquem-se para o Senhor, sejam fiéis à aliança. Homens de Judá e habitantes de Jerusalém, se não fizerem isso, a minha ira se acenderá e queimará como fogo por causa do mal que vocês fizeram. Queimará e ninguém conseguirá apagá-lo. Um segundo texto que nós vamos ler está no livro de Oséias, capítulo 10 e versículo 12, que diz assim: plantem as boas sementes da justiça e colherão o meu amor. Passem o arado no chão duro de seus corações, porque chegou o dia de procurar o Senhor, para que Ele venha e derrame a salvação sobre vocês. Amém. Queridos irmãos e irmãs, essa profecia de Jeremias foi pronunciada em um tempo que o povo demonstrava arrependimento. Arrependimento com relação à infidelidade, arrependimento com relação à idolatria. E o povo se voltou para o Senhor. Antecedendo essa profecia, o livro da lei foi encontrado pelo sacerdote Euquias, enquanto se faziam alguns reparos no templo, e a leitura do livro do Senhor fez com que o rei Josias completasse uma obra de restauração, removendo as imagens,
os altares nos bosques, os ídolos que eram colocados nas ruas como postes. E o rei, usando de sua autoridade, baixou alguns diplomas legais, alguns decretos, e todo o povo manifestou algum tipo de arrependimento. Poder-se-ia esperar que o profeta Jeremias se alegrasse com o comportamento daquela gente, mas, em vez disso, ele viu toda aquela confissão coletiva de pecados, todo aquele choro de homens e de mulheres de Judá e de Jerusalém, como uma coisa superficial. Então, Deus tinha uma palavra para aquele povo. E para que o povo entendesse claramente a mensagem, a profecia foi exemplificada com uma imagem do dia a dia, algo muito simples, que todos pudessem entender. Algo muito simples, porque era algo que estava arraigado na economia, na vida daquelas pessoas que viviam em uma sociedade agrícola. E era realmente algo muito simples. Qual seja, para se ter uma boa colheita, porque Deus estava falando, chegou a hora de vocês procurarem o Senhor. Chegou a hora de vocês fazerem uma boa colheita. Ele vai derramar a salvação. Ele vai derramar as suas bênçãos sobre vocês. Então, queridos irmãos, Deus falou de uma maneira muito compreensível, no sentido de que, para que eles pudessem ter uma boa colheita, era preciso que a semente fosse semeada ou plantada em uma terra corretamente preparada. Uma terra corretamente preparada. Mais adiante, Jesus nos explica que é uma boa terra. Na parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, o Senhor Jesus fala a respeito de 4 tipos de solos. São 4 tipos de solos, queridos irmãos, porém é a mesma terra. Eu achei muito interessante essa parábola do semeador, porque o semeador saiu a semear, a semente era a mesma, a semeadura foi feita na mesma época, o semeador era o mesmo, portanto, ele não usou técnicas diferentes para fazer aquela semeadura, ele lançou a semente. Todavia, aquela semente caiu, ou aquelas sementes caíram em 4 tipos de solos, embora a terra fosse a mesma. 4 tipos de solos.
nós conhecemos, Mateus capítulo 13, apenas um daqueles solos produziu semente. Nos outros 3, apesar da semente ser semeada, houve frustração e não houve colheita. Nós poderíamos perguntar, por que isso aconteceu? Se o solo era o mesmo, as sementes eram as mesmas, a semeadura foi simultânea nos 4 lugares, o semeador semeou igualmente aqui, ali, acolá e lá. Por que isso aconteceu? A resposta é muito simples. A diferença foi simplesmente o preparo da terra. Porque apesar da terra ser a mesma, quando o semeador semeou, primeiro uma parte caiu à beira do caminho. A segunda parte caiu em pedregais. A terceira caiu entre espinhos. E a quarta caiu em uma terra boa e frutificou. E Mateus capítulo 13, versículo 8, diz que a produção nessa terra boa gerou uma boa colheita. E essa colheita foi de 1 por 100, 60, 1 por 60 e 1 por 30. De onde nós podemos entender que a diferença entre a esterilidade, a improdutividade e a produtividade estava, como continua, única e exatamente no preparo da terra. Se você perguntar para algum agricultor, para algum jardineiro, ele vai dizer que antes de plantar as sementes, é preciso preparar a terra. Primeiro, arar a terra, afofar a terra, remover pedregulhos, remover espinhos, remover raízes. E só depois do terreno arado, limpo e preparado é que se pode iniciar o processo da semeadura para que possa, no futuro, colher os frutos. Aqui, a preparação do solo significa a preparação de nossos corações. E Deus diz expressamente por meio do profeta Jeremias, capítulo 4, versículo 3. É uma mensagem para o povo de Deus que estava em Judá e em Jerusalém. Assim diz o Senhor: lavrem seus campos não arados e não semeie entre espinhos. A semente é muito preciosa para ser semeada entre espinhos. O texto também que nós lemos em Oséias capítulo 2, 10, versículo 12, diz: plantem as boas sementes da justiça. Não tenha medo de plantar as boas sementes da justiça e colherão o meu amor, diz Deus. Se você plantar, você vai colher o meu amor. Agora ele diz: prepare a terra. Prepare a terra
passe o arado no chão duro de seus corações. Eu gostaria de apresentar para nossa reflexão 4 premissas. Eu acredito que não há nenhuma dúvida de que nós temos a boa semente, porque a boa semente é a palavra de Deus. Ela é completa, ela é totalmente germinável, ela é totalmente produtiva. A única coisa que nós precisamos sobre as nossas vidas é de uma palavra de Deus. E nós nos apropriamos desta palavra e transformamos esta palavra em qualquer suprimento. Segunda, a palavra é a mesma para todos. Oh, aleluia! O Espírito Santo não está perguntando como foi a nossa semana, se você foi um daqueles que veio todos os dias aqui para a oração. É claro que isso é muito importante. Ou se nesta semana você fez um jejum. Neste momento o Espírito Santo não está perguntando isso. O Espírito Santo não está perguntando se nesta semana você bebeu cerveja. Porque Deus sempre está apontando para o futuro. Então a palavra é a mesma para todos. Terceiro, todos os corações foram primitivamente criados por Deus para receber a sua palavra, de forma que ela germine, nasça, cresça e purifique. E quarta, o semeador é o mesmo, porque a palavra não é minha, não é do pastor Marcos ou de qualquer outro pastor que suba aqui neste púlpito. A palavra é do Espírito Santo. É Ele que está realizando esta tarefa na minha vida e na sua vida. Agora, então resta que nós analisemos que tipo de solo nós somos. E a explicação que Jesus fez da parábola do semeador em Mateus capítulo 19 foi uma explicação particular, privada. Essa explicação Jesus só deu para os seus discípulos. Não foi uma explicação pública para as multidões. E hoje o Espírito Santo nos reúne aqui para que nós, discípulos de Jesus, tenhamos essa explicação particular. Veja a partir do versículo 19 do capítulo 19 de Mateus. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Aleluia. Você tem que orar a Deus e pedir que o Senhor lhe dê capacidade de concentração enquanto você ouve a palavra, para que os seus pensamentos não fiquem vagando, perambulando por outros lugares. Se você, ao ouvir a palavra de Deus, não consegue concentração, ore, jejue, clame, peça ajuda de um irmão, para que você comece a ter concentração
de entendimento da palavra de Deus. Porque quando alguém ouve a mensagem e não entende a mensagem, o maligno vem e arranca o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto é Jesus que está explicando. Ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e recebe logo a palavra com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, a palavra permanece por pouco tempo, e quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra e a entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Então, queridos, a diferença entre a esterilidade e a produtividade está unicamente e exatamente no preparo da terra. E aqui nós temos um terreno que outrora foi cultivado, porém, com o tempo, tornou-se uma terra não cultivada. Lá onde eu morava, diziam que tornou-se uma capoeira. Capoeirão. Pode ser também que se trata de um coração, que é um chão que já foi ligeiramente arado, mas que precisa agora ser novamente arado, porque não foi arado com profundidade, com sulcos mais profundos no coração. E o texto do profeta Oséias é muito claro no sentido do coração ser arado com sulcos profundos, para que haja um preparo, para que aquela terra possa ser maiormente exposta ao sol, para que aqueles sulcos possam reter água, para que as ervas daninhas, os pedregulhos, possam ser removidos. E, em consequência, a semente ser plantada e ela germinar sem os obstáculos, e aquela planta crescer sem obstáculos, e ser feita uma grande colheita. Então o profeta diz no versículo 12: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Então não basta permitir-se que o arado passe superficialmente. É preciso fazer sulcos profundos, revolver a terra, afofar a terra, deixar a terra, como disse, mais receptiva, mais permeável à água, ao sol.
E esses sulcos profundos vão permitir, vão facilitar a remoção de espinhos, de pedregulhos, de raízes, de ervas daninhas que poderiam comprometer o desenvolvimento daquela plantação. Eu me lembro, eu trabalhei na lavoura durante muitos anos e a gente às vezes tinha que cavar profundo para tirar a batatinha. É da tiririca também. Mas são várias outras ervas que você faz o preparo da terra, ara superficialmente, faz a campinagem superficialmente, mas dias depois, na primeira chuva, as ervas daninhas nascem com mais força do que as sementes que foram plantadas. Então, queridos, ninguém deve ficar satisfeito com um sulco ligeiro no coração. Então mesmo a terra que foi lavrada de forma apressada, superficial, ligeira, é preciso que essa terra seja novamente arada, e arada agora com sulcos profundos de arrependimento. Em outras palavras, ninguém deve ficar satisfeito apenas com uma emoção, com um sentimento, com algumas lágrimas. Deve haver uma verdadeira mudança de vida, verdadeira mudança de pensamento. Como falei para os irmãos, nós corremos o risco de nos emocionarmos diante da palavra de Deus. Corremos o risco de Deus ter falado de uma maneira direta. E nós saímos daqui dizendo, Deus falou comigo. Porém, amanhã, segunda-feira, tudo volta à rotina de antes. Os mesmos sentimentos, as mesmas iras, as mesmas palavras, as mesmas desavenças, o mesmo mal-estar. É preciso passar o arado no chão duro de nossos corações. É tempo de deixar que o verdadeiro arrependimento quebre novamente nossos corações. E que os sulcos sejam tão profundos a ponto de remover todas as ervas daninhas. Remover toda a raiz de amargura. E Deus poderá passar o seu raio-x. Deus poderá passar a sua sonda. E Ele não vai encontrar uma simples raiz de amargura que porventura tenha ficado. Quando isso for feito, quando a terra estiver preparada, a semente será lançada, e não haverá o perigo da semente ser removida, por falta de entendimento da palavra. Ele pregou, ou ela pregou, e eu entendi. O coração está preparado. Lembram-se da semente que caiu à beira do caminho, que Jesus explicou, olha, na parábola, a semente que caiu à beira do caminho, e vieram as aves dos céus, e a comeram,
ou a comeu, são aqueles que ouvem, mas não entendem a palavra. Não há também o perigo da planta ainda tenra morrer, como aquela que foi semeada em terreno pedregoso, e embora tenha nascido, e até com rapidez, e até com alegria, todavia, por falta de uma raiz profunda, quando surgiram tribulações, quando surgiram perseguições, a planta morreu. Ou a semente que foi semeada entre espinhos, que é aquele que ouve a palavra, recebe a palavra, todavia, a preocupação desta vida, o engano e a sedução das riquezas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então Deus adverte os homens e as mulheres de Judá, que já haviam começado uma espécie de avivamento. Deus adverte pela boca do profeta Jeremias que eles não deviam semear as sementes da palavra em solos impróprios. Mas assim, queridos irmãos, como faz o fazendeiro, como faz o jardineiro, primeiramente, deve haver a preparação da terra, arando a terra, afofando a terra, removendo os pedregulhos, limpando o terreno de ervas daninhas, de espinhos, expondo o solo ao ar, ao sol, à chuva. O fazendeiro, o jardineiro, faz isso como padrão antes de plantar a sua semente. Eu acredito, queridos irmãos, que é chegada a hora de nós pedirmos ao Senhor para que Ele nos ajude a fazer uma análise profunda em nossos corações, um exame que vá até as partes mais profundas e mais íntimas de nossos corações, para que nós tenhamos um coração quebrantado, um coração contrito. Há uma oração de Davi, no Salmo 139, em que Davi ora a Deus e pede: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Depois, nós encontramos outra oração, já no tipo declaração do salmista, no Salmo 57, versículo 7, quando ele diz: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei e darei louvores a ti. Glória a Deus. Essa deve ser a nossa meta, irmãos. Ter um coração preparado. Um coração preparado. Um coração que você possa conversar com Ele e depois dizer para Deus: preparado está o meu coração, ó Deus. Estamos falando para aquele que olha por dentro. Ele não vê como o homem vê. O homem vê por fora, mas ele olha de dentro para fora. Mas você pode falar com ele, como falou Davi: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração. Um coração preparado. Tiago capítulo 1, versículo 1 diz: portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada,
a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Numa outra tradução diz assim: por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Tiago, irmão e irmã, viu o meu coração e o seu coração como um jardim. Um jardim que deveria ser cuidado. Um jardim que, se fosse deixado sem cuidados, começaria a produzir ervas daninhas. Então, Tiago nos pede para que nós cuidemos de nosso coração, arrancando as ervas daninhas e preparando o solo para que a palavra de Deus possa ser implantada ou enxertada. Então ele diz: livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade. Veja, irmãos, que aqui Tiago não está dizendo para que nós nos livremos da maldade ou da malícia. Ele está se referindo a algo antes da maldade e da malícia serem caracterizadas. Ele está falando que nós devemos nos livrar da aparência da malícia, aparência da maldade, e dá a entender que a aparência pode trazer contaminação e pode funcionar como um fator limitativo ou impeditivo para que a palavra de Deus possa ser implantada. Eu vou reler o texto de Tiago, capítulo 1, versículo 21, na versão da Bíblia King James. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral. E de que mais? De aparência de maldade ou de malícia, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas vidas. A impureza moral, irmãos, ou imundícia referida aqui nesse texto, vem de uma palavra em seu original que se refere a qualquer tipo de corrupção ou de impureza, e é uma palavra que está intimamente relacionada com o mesmo termo usado para a existência de cera no ouvido. Eu me lembro de uma pessoa em minha cidade de origem que estava com problema de audição, mas ele não era surdo. E tinha um médico lá na cidade onde eu morei que gostava muito de fazer lavagem no ouvido. Não é, Jeremias? Dr. Walter. E ele fez uma lavagem no ouvido daquela pessoa que estava um pouco surda. E saíram tufos de cera dos ouvidos daquela pessoa. Ela não estava surda. O que estava impedindo a audição dela era aquela cera que estava no ouvido. Enquanto ela não se livrou daquela cera no ouvido, ela estava como uma pessoa surda. Esse texto aqui, no seu original, ele
se refere ao mesmo termo que é usado para a cera no ouvido, que é uma espécie de imundícia. E aqui fala em imundícia moral e aparência de malícia. E é uma barreira para que a pessoa, em primeiro, ouça o que o Espírito diz à igreja e tenha um entendimento, uma compreensão da palavra de Deus. Aparência moral, irmãos, eu fiquei pensando, aparência moral, se é aparência, ainda não é algo concreto, é algo apenas próximo de, mas não é algo ainda realizado. E aqui, a palavra de Deus, olha, longe da aparência, da malícia ou da maldade. E eu pensei em algo com as seguintes características. Primeiro, aparência de maldade. A imundícia moral e a aparência de maldade, primeiro, corresponde ao pecado deliberado e determinado. A pessoa pensou, fez de caso pensado. Segundo, a aparência de malícia pode residir no coração por um longo tempo antes de ser expressa externamente. E pode, de fato, nunca ser expressa externamente por fatores desfavoráveis ao pecado. Que às vezes a pessoa peca, não porque ela até queria pecar, mas não houve fatores favoráveis ao pecado. Não houve fatores favoráveis ao pecado. Porém, a intenção, a aparência residia no coração. Os irmãos estão entendendo porque o texto fala em aparência de maldade e, em terceiro lugar, inclui muitos pecados ocultos de que só Deus e o indivíduo ou a pessoa estão conscientes. Então, queridos irmãos, qual é a ideia? A ideia é arrepender, confessar, eliminar não só a maldade, como todo vestígio, toda aparência, toda inclinação de algo que pode corromper as nossas vidas, de algo que corrompe, que pode corromper os bons costumes, porque são fatores limitativos ou impeditivos para que a palavra de Deus possa ser implantada, para que a palavra de Deus possa ser enxertada em nossos corações. E isso impede a compreensão da revelação de Deus para as nossas vidas. Então o texto está dizendo, quando fazemos isto, podemos receber a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é implantada, ela é enxertada, não como palavra de homem, mas como palavra de Deus. E a palavra de Deus começa a entrar em operação, em ebulição, e coisas sobrenaturais começarão a acontecer em nossas vidas por causa da palavra que está implantada em nós, enxertada em nossos corações. E coisas sobrenaturais começarão a acontecer pelo poder da palavra enxertada em nossos corações.
Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, ele diz: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Deixe a palavra de Deus operar no seu interior. A palavra de Deus vai causar uma revolução no seu modo de ser, do seu modo de raciocinar, do seu modo de expressar, no seu modo de entender as coisas. A palavra de Deus vai causar uma revolução na sua cosmovisão. Você começará a interpretar as coisas que acontecem ao seu redor, não com a mente humana, mas você começará a interpretar com a mente sobrenatural, compreendendo coisas que não são vistas. Você se tornará um homem do futuro, uma mulher além do seu tempo, uma mulher do futuro, por causa da palavra operando em vós os que crestes. Receba sempre a palavra de Deus, segundo é na verdade palavra de Deus e não palavra de homens. Aleluia! E algo sobrenatural começará a acontecer em sua vida. Você começará a ter progresso em sua vida pessoal, em sua vida espiritual. Oh, glória a Deus! Novas atitudes começarão a brotar do seu interior, sem que você faça força, começarão a brotar automaticamente. Esta é a palavra do Espírito Santo para mim e para você, para esta semana. Leve esta palavra, aplique esta palavra, pratique esta palavra. Surpreenda as pessoas da sua casa com uma semana diferente, uma semana de prática da palavra recebida. Ó Senhor, nós precisamos que os nossos corações sejam arados, para que a dureza seja removida e os nossos corações estejam classificados como corações quebrantados, como corações contritos, como corações agradáveis na tua presença, para que os nossos corações sejam a terra boa, onde a semente possa ser plantada, implantada, enxertada, onde a semente possa germinar, possa receber o calor do sol da justiça, possa receber as chuvas, sejam aquelas chuvas nas estações próprias, sejam aquelas outras chuvas extraordinárias, e possa, Senhor, reter a palavra, manter a água, oh aleluia, em todo tempo, fazer com que a planta esteja alimentada, regada pela água da tua palavra. Isso é tudo que nós precisamos. E para isso, Senhor, nós nos abrimos com voluntariedade à operação do Espírito Santo, para que o Espírito Santo realize esta obra maravilhosa em nossas vidas, e nós sejamos homens e mulheres de corações quebrantados, boa terra, oh aleluia, 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 e a produtividade vai começar,
e vai começar a 30, e vai para 60, e vai para 100 por um, porque assim o Senhor o disse. Oh, aleluia, aleluia. Você é essa boa terra. A terra é a mesma. A terra que estava à beira da estrada, a terra onde havia pedregais, a terra onde havia espinhos, e a boa terra era uma mesma terra. O segredo esteve apenas na preparação da terra. Ó Senhor, nós queremos ser aqueles homens e mulheres de corações preparados. Nós queremos estar na condição de falar como Davi: preparado está o meu coração, ó Deus, preparado está o meu coração, cantarei a ti louvores. Oh, aleluia.